Internet. Então, boa noite, né, para nós todos. Vamos orar, né, para a gente iniciar nosso estudo. Mestre Jesus, Maria, nossa mãe querida, estamos nessa noite agora, unidos e reunidos para falar de um tema tão importante e tão esquecido pela humanidade, sobre o amor, a quem Jesus veio nos trazer, né? Há mais de 2000 anos, veio trazer o amor para todos nós, que possamos absorver, sentir, né, nosso eu profundo, né? E assim que a gente possa refletir juntos sobre o tema da noite. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Abençoe a cada um de nós aqui presente. Que assim seja. Então, vamos falar sobre o amor, né? O livro Os Prazeres da Alma, ditado por Hamed. E Hamed veio trazer essa proposta, né? Léo já iniciou a primeira parte na semana passada. E a parte de hoje ele fala muito sobre o amor, né? Casal, união, né? Relacionamentos afetivos, né? No sentido casal. A condição primordial para que possamos realmente partilhar o amor é não impedir o outro de crescer como indivíduo distinto de nós. Quando bloqueamos o crescimento de quem amamos, a relação de afetividade fica segmentada por montanhas de frustração e desapontamento. Ele já inicia, né, um parágrafo tão profundo, né, que aqui já cabe, eu acho, com uma tese, né, vamos dizer assim. Porque essa semana eu vi eu até publiquei, né, no meu Instagram, uma publicação sobre o Talibã, né, falando sobre as proibições, né, das mulheres lá, como que as mulheres são anuladas, né, totalmente. E a gente, quando lê essa proposta de Hamed aqui, a condição primordial para que possamos realmente partilhar o amor é não impedir o outro, né, de crescer como um indivíduo distinto de nós. É o que ocorre lá o tempo todo, né? Mulher não tem nenhum direito, né? Ela não tem direito nem de estudar, nem de sair, nem de mostrar o rosto dela, imagina. E tá assim, muito difícil, né? Porque a gente tá né, em pleno século XXI e a gente ainda tem, né, um lado dentro da Terra com pessoas ainda partilhando desse tipo de comportamento, né? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. O direito estabelecido pelos homens, portanto, não está sempre conforme a justiça. Aliás, ele não regula senão certas relações sociais, enquanto que na vida particular há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. Esse Tribunal da Consciência aí, né, todos nós temos, que é a lei de Deus, está nas nossas consciências, né? E quando a gente começa a desenvolver, né, a evolução do amor dentro da gente, a gente começa na nossa relação, né, cada dia mais, a gente começa a entender que o direito do outro, né, é quando a gente também está se sentindo bem. Se eu me colocar no lugar do outro, né, essa questão de a gente se colocar no lugar do outro é muito importante, que é quando a gente consegue ter consciência, né, de quem somos, nossa individualidade, nossa parte integral, né. O respeito aos direitos de cada um, a que se refere os guias espirituais, está fundamentado, acima de tudo, nos bens imortais ou valores íntimos que conquistamos e que não nos dão o direito de uso, de desfrute e disposição, sem desacatar, afrontar ou impedir, no entanto, o crescimento das pessoas com quem convivemos. Então, a gente partilhando assim, né, a vida entre o casal. Quantos casos de feminicídio que a gente vê, a gente acaba tendo que falar sobre isso, né? Porque não tem como a gente ver um casal querendo ter posse, né, um do outro. A maioria das vezes é um homem, né, que quer ter posse sobre a mulher. E não consegue, né, ter esse momento, né, de entendimento, porque eles estão com a mente totalmente povoada nesse sentido, né, de não permitir ao outro que ele cresça, não permitir ao outro nessa liberdade, né? A gente até fala muito aqui, né? Quem ama, liberta, né?
Então, quem ama liberta é sobre isso. A gente tem que deixar o outro livre. Se quer fazer uma faculdade, quer estudar, aí tem a questão do respeito, né? É o respeito de um para o outro. Isso é uma demonstração de amor, né? Que ele fala aqui, né? O respeito aos direitos de cada um. Ou o traje, né? O traje é quando a gente ofende o outro, né? Gravemente, né? O desacato, difamação, injúria. O ultraje é o desrespeito, e o desrespeito no amor tem como pano de fundo certas características psicológicas de indivíduos que negam seus próprios temores, inseguranças e fraquezas, e que se compensam utilizando comportamentos autoritários, possessividade e arrogância. Aqui eu analisando esse parágrafo, né, veio à mente, assim, quando a gente... Qual é o primeiro local dos nossos afetos? Dentro do nosso lar, né? Nossa mãe, nosso pai. E aí, quando esse afeto, né, nos falta, né, nos afeta, vamos dizer assim. E é a partir daí que a gente começa a desenvolver, né, esse nosso lado para a nossa relação com o outro. É a forma de como a gente se relaciona com o nosso pai, com a nossa mãe. Aí eu me lembrando, né, que na minha infância, meu pai, a relação que eu tinha, assim, meu pai era afastado. Meu pai não era de abraçar, então eu também, hoje eu me desenvolvi, porque eu sempre tinha dificuldade de abraçar o outro. Eu tinha muita dificuldade, então a gente entende, né, depois, que como é importante a gente estar abraçando uma criança, né, desenvolver esse afeto dentro de casa, para poder ela também ser um ser, né, de uma forma diferente dessa parte aqui. Eu notei aqui os transtornos que o ser humano adulto desenvolve justamente quando tem essa parte afetiva, né? Borderline. Geralmente muitas mulheres ocorrem, né, de falta de afeto, criar um sentimento de abandono, e aí ela desenvolve, né, essa estrutura borderline, que ela fica é fronteiriça, né? Ela fica entre a neurose e a psicose. Então, quando ela entra no relacionamento de um homem, né, que seja um homem narcisista, né? Boa noite. Um homem narcisista, né, que ele sabe como dominar a mente dela, porque ela não quer ter esse sentimento de abandono, ela não quer ser abandonada. Então, o que acontece? Ele vai lá, ele vai começar a manipular a mente dessa mulher. Por isso que muitas mulheres caem nesse sofrimento, né? E aí elas não conseguem sair dessa relação, que é uma relação totalmente abusiva, porque elas permitem isso. Por isso é a importância, né, da gente fazer aí análise, né, uma psicoterapia, para a gente conseguir entender qual é a estrutura que cada um, né, tem. E aí quando a gente consegue entender, a gente começa a entender as relações e a perceber assim, qual tipo de relação que eu estou, que eu posso permitir, né? E ela começa a ter esse controle. Por mais que ela tenha mesmo, que ela saiba que ela tem essa estrutura borderline, ela vai começar a entender os gatilhos, né? Os momentos que a pessoa vai ter esse momento abusivo com ela, e aí ela vai dar conta, porque ela começa a trabalhar dentro dela esse controle. Ela vai ter um autocontrole sobre isso. Você vê que ele fala aqui, né? Certas características psicológicas de indivíduos que negam seus próprios temores, inseguranças e fraquezas, e que se compensam utilizando comportamentos autoritários. Esses homens autoritários, né, com as mulheres, né, que ele tem que fazer o que ela quer. Eu mesmo já tive um relacionamento muito antigo que foi abusivo, e a gente começa a perceber, é difícil realmente de sair de um relacionamento abusivo, né? A gente fala assim, por que essas mulheres não pegam e saem? Não é assim, é difícil, né? Eu atendo pessoas também no CRAS que relatam, né, que também existe uma dependência emocional, né, envolvida, ou uma dependência financeira envolvida, uma dependência do próprio território que a pessoa vive, né, que ela está ali, ela corre risco, né, aí ela não tem uma outra casa para morar, um outro local, ela não tem rede de apoio, ela não tem família. Então há todo o envolvimento, né, dentro desse processo. Mas a importância, né, hoje a gente tem órgãos, né, responsáveis que acolhem essas pessoas, né? A própria psicologia, né, acompanha as mentes, né, justamente para despertar, né, se despertar de consciência, que a gente tanto fala, né, nos livros espíritas que a gente estuda. Fala da possessividade, da arrogância. Então, foi o que eu falei, né? O afeto em relação aos pais é onde tudo começa, né?
A importância da gente dar atenção aos filhos envolve totalmente essa construção de personalidade para que no futuro o adulto seja saudável de fato, para que ele não tenha, nem seja narcisista, nem seja, borderline. E caso, aconteça de uma pessoa desenvolver nessas estruturas aí, realmente tem que fazer a terapia, Aí no 5º parágrafo ele vai dizer: no amor não é preciso viver como se estivéssemos num torneio, numa competição. Porque a gente vê casais competindo, seja na profissão, seja em casa, até com os filhos, Ah, lá, faz tudo que sua mãe quer, faz tudo que seu pai quer, Existe essa competição. E não há essa necessidade, Então a gente tem que começar também a trabalhar as relações dentro do lar para que isso seja de forma saudável, leve, respeitosa também. Tentando medir forças ou exibir a importância do nosso valor por meio de imposições, discussões e disputas diárias. Isso na relação da família. O respeito legitima e valoriza o amor, que sempre vem acompanhado de atenção, colaboração, companheirismo e afetuosidade. Que gostoso a gente estar dentro de uma relação, onde a gente tem, veja o Sé e Elva aí, que é um casal, que a gente está sempre junto, dentro dessa visão aqui de respeito, de companheirismo, Lá em casa também, Léo sempre me ajuda em tudo, tá sempre, Ele percebe, hoje mesmo cheguei cansado do CRAS, aí eu cheguei bonitinho, estava lá no quarto, eu prestei atenção nisso, Que eu estava deitado, relaxar a cabeça. Aí meu filho chegou correndo, foi tomar banho e ia para a faculdade. Ele foi lá aquecer a comida dele. Então, assim, isso, é a relação, o companheirismo, a colaboração. E ele estava também correndo para ir para fazer a palestra dele, que está lá agora, depois ele vai voltar. Então, assim, a gente sente, como que essa construção foi importante, Harmonia no lar. Sim, causa harmonia no lar, e a gente percebe, que Leonardo, ele não é o pai biológico de Pedro, mas eu percebo que Pedro se abre mais com o Léo até do que comigo, porque eu sou mãe, assim, biológica, Então ele tem esse respeito, Léo chega a ele, Léo, e aí, não sei o quê, Tem aquele carinho, a gente percebe. Por quê? Porque Léo também construiu essa relação afetiva com ele, Foi ele que construiu, umas coisas pouco. No início era, e é bacana, Ao contrário do relacionamento que eu tive anterior, que justamente eu larguei ele por conta, também, além de perceber esse abusivo dele, o abusivo dele também com meus filhos, Principalmente com Pedro, Então, assim, a gente vê isso, é gratificante, A gente ter essa gratidão até, E aí, menino, chegando agora. Aí no 6º parágrafo, quando amamos alguém, o melhor a fazer é mostrar-lhe nossa visão de mundo, Conversar, dialogar, falar para o outro, eu gosto desse comportamento, não gostei. Léo mesmo fala, quando ele fala umas coisas, eu tava conversando com alguém, eu não gostei do jeito que você falou assim, não. Aí ele vai também, entende, aí a gente vai, construindo, Às vezes ele fala também para mim, a gente vai entendendo, que existe essa necessidade de diálogo para poder entender o que o outro pensa, e o que o outro também deseja, Que às vezes a gente também acaba entrando no próprio mundo e negligenciando de alguma forma, o outro. Então a gente tem que também perceber, será que eu estou sendo narcisista, de alguma forma, vamos dizer, no sentido de olhar só para mim e não olhar para o outro, já que a gente caminha junto, não caminhando sozinho. E aí ele fala dessa visão de um mundo e fala, no entanto, devemos dar-lhe o direito de aceitar ou de recusar nossas ideias e pensamentos, sem causar-lhe nenhum constrangimento, nem utilizar expressões de subordinação. Então, quando o casal alcança, esse patamar aqui, é porque está mostrando o quê? Maturidade, Um casal com maturidade, ele vai entender quando discorda, até pelas questões partidárias, Um tem um partido, o outro tem outro, lá em casa mesmo eu falo, Bia é isso assim, eu sou assim, e tá tudo bem, cada um, e a gente se respeita, Acho que o casal também tem que ter essa compreensão. Eis algumas notas importantes para todos aqueles que pretendem cultivar o amor pleno. Respeitar o valor das diferenças pessoais, evitar a atitude de possessividade afetiva, admitir que todos estão sujeitos ao erro, abandonar a ideia de ser compreendido em tudo,
assumir a responsabilidade pelos atos que praticar, não esquecer a própria identidade, jamais querer mudar as pessoas pelos seus pontos de vista, usar sempre a sinceridade como defesa, perceber suas limitações para poder compreender as dos outros, entender que em se tratando do amor, todos somos ainda aprendizes, né? Mas somos um pontinho bem pequeno, né? Num mundo tão grande de que a gente precisa avançar, né? Então, assim, esses pontos todos que Hamed vem colocar pra gente aqui, né? É bem profundo, né? Que nos requer também essa mudança íntima, nos requer também algumas renúncias, vamos dizer assim, né? Quanto de nós tá, né? Dentro de um relacionamento, às vezes um casal, meu trabalho, vamos supor, passei no concurso, sei lá, no estado, em Minas, um exemplo. E aí a família vai junto, a família vai renunciar, o outro vai junto, o outro vai renunciar. Então tem toda essa, né? A vida é feita de escolhas. E aí também, quando o casal quer caminhar junto, eles também vão ter que, né? Observar esses pontos e também seguir, né? Com esse respeito aí. De repente um não quer, aí cada um vai morar sozinho e tá tudo bem, ao respeito, né? Com a decisão do outro também. No que diz respeito a laços afetivos, por mais envolvimento que haja em termos de simpatia, ternura, anseio, a dinâmica que nos manterá unidos a outra pessoa será invariavelmente o respeito mútuo. Porque o amor também ele vai mudando, né? A gente quando está no início de uma relação, é aquele fogão, né? Aquela coisa toda. E aí depois a gente vai, né? Ficando naquela mansidão, porque vem o respeito. Ou o negócio explode de vez, né? Que aí vem a possessividade, né? A querer tomar conta do outro, aí entra o ciúme. Fica com ciúme, inclusive, quando tem a relacionamento de amigos, né? Amigo feminino, amigo masculino, enfim. E aí quando a gente ultrapassa esse limite aí realmente a relação não vai dar certo, né? Porque já passou desse respeito mútuo, né? Se desejarmos conviver bem afetivamente, deveremos nos empenhar na aquisição da sabedoria interior, que é sempre uma tarefa pessoal. Então essa aquisição aqui, eu até marquei, aquisição da sabedoria interior. Então é algo que a gente precisa trabalhar particularmente, né? E por isso que o diálogo é importante, por isso dizer para o outro que não gostou, ou que, eu penso desse jeito, né? Entender a diferença, justamente essa construção cabe aqui, né? A aquisição de sabedoria interior, que vai pessoal, mas que atinge toda a relação, né? De quem está ali participando. Para atingirmos a plenitude do amor, plenitude é aquilo que está completo, né? Então, quando a gente atinge a plenitude do amor, a gente aprende a totalidade, né? Desse sentimento tão puro, tão profundo, né? Que a gente ainda está galgando, né? É necessário nos libertarmos das crises de onipotência. Olha o que Hamed coloca, né? Crise de onipotência, né? Eu sou toda poderosa. Onipotência é isso, né? O homem também é o todo poderoso, ele que comanda a relação, né? É sobre isso. Pois somente admitimos nossa vulnerabilidade é que criaremos uma situação favorável para o êxito no amor. Então, quando a gente admite, né? Numa relação, seja de amizade, seja de casal, quando a gente admite assim, eu sou ciumenta. Quando a gente admite isso, né, aí você começa a trabalhar, o outro vai entendendo, não, mas não tem necessidade de você fazer isso, né, fulano é meu amigo, né, eu já tive uma amizade que era assim, que ela inclusive me chamava de bengala, engraçado que eu nunca me liguei, né, na palavra, só depois que eu cortei relacionamento com ela, que eu falei, cara, bengala. Eu com bengala. Ela me chamava de bengala porque eu que sustentava ela ali, né, na caminhada. E aí a gente tem que ter coragem também para você também cortar uma relação onde só você, né, investe. E o outro não está investindo porque o outro está preso de repente numa inveja. E aí isso é adoecedor, né? É desgastante. E aí a pessoa precisa aprender também. Não é que a gente, eu criei raiva da pessoa, ódio, de jeito nenhum, né? Mas a gente fazer com que o outro também aprenda, né? Ela possa também aprender nesse sentido, que também perder alguém, né? Nesse sentido de ter uma amizade, ela precisaria fazer um luto
e entender de que quando ela tiver uma próxima amizade, ela vai fazer diferente, né? Para não que ocorra o mesmo ciclo, né? E aí no 10º, né, que na verdade é o último parágrafo de Hamed, é bem pequenininho esse capítulo aqui. Ele vai fechar dizendo que o amor nos põe à disposição. Quase acabou no horário. O amor nos põe à disposição o mais frutífero e abençoado dos terrenos para o crescimento interior. Esse solo fecundo, quando fertilizado pelo afeto real, nos faz abrir mão da ilusão de possuir toda a verdade, eliminando, em consequência, nossas síndromes de inflexibilidade. O que ele quis dizer com essa síndromes de inflexibilidade? Aqui ele está falando sobre a falta de tolerância, né? A radicalidade. Então, no relacionamento não pode ter essa radicalidade. É preciso entender o outro, ter compaixão, ter, né, esse carinho, aprender com as nossas limitações, né? E a partir daí a gente vai conseguir esse solo fecundo, né, frutificar através das relações que a gente vai ter com o outro, né, de amizade, de família, para os filhos também, né? Quantos filhos estão entrando, né? A gente nasce ali um lar e às vezes aquela família não tem essa construção, né, desse amor real, né? Porque falta o afeto. Esse afeto, ele é o primordial dentro desse relacionamento. E aí eu, né, pontuei aqui que a reencarnação, né, ela é dentro da misericórdia que Deus nos dá, essa oportunidade de, às vezes a gente vai lá, a gente lesou alguém e retorna, né, como nosso filho. E aí muitas das vezes a gente não consegue ter esse up, né, de quem está ali ao meu lado, né, tendo uma nova oportunidade de crescer, de aprender, de criar afeto. Porque não é só educar, né? O afeto ele é muito importante para o cognitivo, o desenvolvimento, né, pessoal. E aí essa reencarnação que Deus nos dá como missão, né? Quem é pai, quem é mãe, é uma missão. E a gente entender que dentro desse amor é justamente para auxiliar dentro do processo de evolução, né, de cada ser que está naquela casa. E ele finaliza também com a questão 875 do Livro dos Espíritos, né, que ele pergunta... que tem a pergunta, né? Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um, né? Os direitos de cada um. O que determina esses direitos? Duas coisas determinam: a lei humana e a lei natural. A lei humana é que é onde, né? Nós estamos no Brasil, nós temos a lei do Brasil. Quem está nos Estados Unidos tem a lei de lá, no Talibã também, né? As pessoas de lá. Não tem nem lei, né, vamos dizer assim, eu acho, nesse sentido aqui, né, que eu quero dizer. A lei natural é a lei que Deus, né, é a lei de causa e efeito, né, a lei da consequência, a lei do amor, a lei que está na nossa própria consciência, né, para que a gente entenda nesse amor o respeito e o direito do outro, né. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que puderam variar com o progresso dos conhecimentos. Vede se vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, né, consagram os mesmos direitos da Idade Média. Nós avançamos, né? Mulher não tinha direito a nada, hoje mulher, né, tem mais direitos. Esses direitos antiquados, em que vos parecem monstruosos, pareciam justos naquela época, né? E naturais. Os direitos estabelecidos pelos homens, portanto, não está sempre conforme a justiça, porque a gente está em processo de evolução, né? Aliás, ele não regula senão certas relações sociais, enquanto que na vida particular há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. Então muita gente a gente fala assim, fulano assassinou o outro e ninguém descobriu, o cara não cumpriu pena, o cara não houve justiça. Na Terra talvez não tenha, né? Mas na justiça de Deus, né? A lei de causa e efeito, vai ter que ter o aprendizado de qualquer jeito, né? A gente sabe disso. E as leis vêm mudando o tempo todo, né? A gente sabe que a luta é grande, às vezes a gente tem uma desconstrução, algo que avançou, daqui a pouco desconstrói, né? As leis... Sim, pensei justamente nisso. Quer falar? Não, pode falar. Não, vou falar. Pode falar.
Não, que eu ia justamente perguntar a vocês, né? Querem falar sobre essas questões, né? Que houve agora um retrocesso, né? Da lei sobre abuso sexual, né? Das meninas que, né, tinham direito ao aborto, se caso houvesse o abuso sexual. E aí vai lá a bancada, né? Vai lá, desmonta tudinho. Um desmonte dos direitos, né? Uma mulher, né? Sim. Que está à frente da Maria. É isso. Infelizmente. Infelizmente, né? Então, assim, são mentes que ainda estão muito ultrapassadas, vamos dizer. Estão lá atrás, estão na época da Idade Média, talvez, no sentido de falar, né? Mas a gente precisa também, o povo, a população tem esse poder, né, de fala, tem o poder da gente também estar atuando de que forma? Os políticos que estão lá atuando, né? Quem está lá, os deputados, os senadores e tudo, a gente tem que estar, né, vendo quem a deputada fez. Quem que a gente vai estar mantendo, né, no parlamento? Ela é contra o aborto. Ela é contra. De qualquer. Mas uma criança se abusada. Uma criança não foi feita para ter filho, nesse sentido. Abusada sexualmente. Criança, o quê? Uma menina Uma criança. foi Sim. abusada e engravidou. Sim. Aí é normal pegar aquela menina e fazer o aborto. Essa é a opinião de vocês? Sim. Ela tem direito. Ela tem direito. Ela tem direito. Ela tem direito de tirar. Ela tem direito de tirar. Sim. É um Eu tema. discordo. Tem que ver no espírito. Eu estou vendo. Não só a visão humana. Mas Mas estão vendo fruto de um abuso, fruto de um abuso. Não. Você sabe A polêmica, a não polêmica. existe uma vírgula que não tenha a permissão de Deus. Vocês estão no lugar espiritual. Mas aí a permissão de Deus ou a permissão dos A homens? permissão foi permitido. Foi permitido Se ela por Deus? engravidou, foi permitido. Porque ela podia ser abusada e não ter engravidado. Se ela engravidou, Na verdade, ela não deveria ser abusada, né? ela não deveria ser abusada. Mas Foi é- permitido. A partir de quantos anos? Foi Mas aí é genética. Hã? Foi mudado a partir de quantos anos? Não, Porque eles. com 11 anos desenvolve a criança. Não. Tem pouco pra isso. Na Índia tem gente que tem os casamentos. Então, meninas de 8 Existe os anos, casamentos- não sabe não. Aí nós estamos. Existe casamento entre crianças lá, né, na outra Mas aí cultura. nós estamos fugindo da doutrina espírita. Porque não existe nada no mundo que não tenha a permissão de Deus, principalmente nesses casos. Não, mas Se aí a gente estuda o espiritismo a fundo, isso aí é uma coisa que vocês estão discordando de Deus. Não. Porque se ele Ué, é a sua não opinião, permitisse, né? na minha opinião, Sua opinião, e é. se vocês conversarem Sim. com qualquer pessoa que estuda o Kardec, vocês vão encontrar Você quer dizer que nós não estudamos Kardec? Não, vocês não estão entendendo o Kardec. Não, aí Não nessa, estão entendendo a lei de Deus. Nessa parte porque a aí- lei de Deus não diz isso pra gente. mas em termos de abuso, tem uma brecha, depois a gente vai falar sobre isso. Porque Tem uma brecha onde? tem uma brecha, a gente vai, vou pegar e vou passar para Você você. achou essa brecha no livro Tem a- dos Espíritos? Tem a explicação sobre isso para você. No livro dos Espíritos? Eu vou te trazer. É Se porque- for no livro dos Espíritos, no livro de Kardec, eu posso aceitar. Fora deles, eu não aceito. Então, aí a gente vai. É Eu um outro estudo para um outro momento. Eu No, estudo o Espírita há 50 anos. no próximo semana é o terceiro item do amor. E a gente vai. É porque o amor cobre multidão de pecados, né? Sim. A gente sabe. E quando existe um abuso, E aí? o abuso é uma coisa errada? É uma coisa errada. Mas se aconteceu uma concepção, nós não sabemos qual é a ligação que existe daquela mãe que é criança na alma, mas é um espírito imortal. Não, Se mas- ela está passando por isso, Mas primeiro, uma criança não pode, né? Não pode estar gerando filho porque ela é criança. Então, aí cabe às Desde o leis momento humanas que ela gerou- alcançar, né, essa evolução, alcançar esse patamar do que a gente coloca, né, da justiça de Deus. Você acha aí por que, Paulo Marcelo?
Cada um vai ter um pensamento e vai ter uma opinião e cada um vai ter que... Mas o espírito não é permitido. Não é permitido. Agora, sem uma criança para desenvolver... Não, a gente está falando dentro da visão. Não é- Ter um corpo... Na visão criança com menos de 11 anos consegue desenvolver pela anatomia do útero o feto. Não, a gente não está falando dessa parte, está falando no sentido da lei ser permitida a lei de proteção para as crianças, adolescentes. A gente não está falando de visão espírita. Está falando da lei. Sim, da lei. A lei é dos homens. Nós somos espíritos. Sim. Está dando polêmica aqui. Então, a gente tem assim... que pensar como espíritas que somos. É porque é uma questão que envolve a lei da justiça de Deus, envolve a lei da terra, né? E assim, o ECA, né, coloca lá que criança e adolescente, né, até Eu vou dizer a você, o ECA criança 200 até 12 anos, a partir de 12 anos é adolescente. E aí na lei, né, coloca na lei que a gente está discutindo hoje, né, também diz que agora que meninas de 14 anos para trás, né, menores de 14 anos, ela teria o direito de fazer o aborto em caso de abuso sexual, né? E eu concordo com isso. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Cada um vai ter uma visão e acho que cada um tem o direito de refletir, de não aceitar. É um caso de cada um, né? A gente sente até um pouco de tristeza, quem sabe que é um espírito ali sofrendo. E o espírito da pessoa também, do sofrimento, de estar gerando um filho de um abuso. Tem isso também. Jesus Cristo. Cada um está no seu momento evolutivo. Não é? Isso Exatamente. depende do momento evolutivo de cada um. Às vezes eu... Não só do individual, mas do coletivo, né? De onde a gente está vivendo. Vocês podem ser mais evoluídos que nós, né? Com certeza. Vocês pensarem assim, a evolução de vocês pode ser maior do que a nossa. Não, nem no sentido de cada um, dentro nós estamos inseridos, espírita, né? Dentro da doutrina espírita. Eu não estou falando da lei dos homens. A lei dos homens é uma lei. Sim. A lei de Deus é outra. É outro, com certeza. Alguém quer falar mais sobre isso? Sobre a temática do que a gente estudou hoje, né? Do amor? Quer, Ana? Não? Fala, Paulo Marcelo. Hã? É isso que eu falei. Porque às vezes eu vejo um assassino, um ladrão, um explorador de burro, meu coração, às vezes, talvez no meu grau de evolução, fica triste. Ver situações de tristeza. Aí eu li, inclusive, uma passagem hoje, quando Jesus Cristo, o centurião pediu a Jesus Cristo de salvar o filho dele. Sim, uma passagem Falou bonita. que não ia lá e ele não tinha. Jesus não ia lá dentro, na casa dele, porque ele não era merecedor. Né? Aí Jesus falou que não via ali uma fé tão grande que não tinha visto nem Israel. E Jesus não pegou e julgou ele por ser um centurião que perseguiu os judeus, né? Matava, que fazia tudo. Jesus apenas Foi a casa dele. Foi lá e curou. Foi o filho de Jairo. Então é essa visão que nós temos que ter também. Esse perdão, né? Aí vai perdoar o abusador. Quem é capaz, foi a temática que a gente pontuou aqui no final, né? E nessa visão espírita a gente tem que ver qual programação. A gente não tem que obrigar alguém a perdoar um abusador, entendeu? Não existe programação para a pessoa sofrer esse tipo de abuso, não existe, né? Porque se a gente está no patamar que a gente precisa realmente despertar consciências, né? Processo de evolução, temos as leis. Se não tivesse as leis aí também, imagina a bagunça que ia estar, né? Não, a bagunça já está instalada há muito tempo. Sim, mas a gente hoje tem leis que protegem, né? E poderia estar um caos maior, entendeu? Se a gente não tivesse as leis. Nós no Brasil estamos vivendo um caos. O caos está instalado no Brasil, em vários lugares do mundo, como o Irã, que você está falando. Você falou hoje, Talibã, em outros lugares
Sem direito nenhum, né? Mulher lá é mulher anulada, não não existe. Não tem identidade, não tem nada. Não é certo aqueles homens matarem as mulheres porque o lenço saiu do lugar e apareceu um fio no cabelo, né? Mulher não tem direito a nada, ela não tem direito de falar assim, eu não quero ter um filho. Ela não tem direito de falar isso. Ela não tem direito a falar assim, eu quero estudar. Ela não tem direito a nada, não tem direito nem de viver. Agora, aí a gente vai pensar assim, Nosso tempo em tá... que nível espiritual está aquela terra? Pois é, nós estamos na caminhada, né? A gente está aqui na lei de Ali provas e aquela expiações. terra é uma terra ainda que eles não têm evolução. Mundo de provas e expiações, quer dizer. Eles não estão nem em prova e expiação. Eles estão lá no mundo primitivo. Não pode estar. Denise está colocando aqui, boa noite, gente. José Carlos, está aqui, Denise, Pim. Eu botou boa noite. Alguém para pensar como eu penso? Quem é essa pessoa? Eu penso exatamente assim, tá certa. Eu também vejo como a lei de Deus, ela colocou aqui. É isso aí, cada um. Então a gente tem que respeitar também o pensamento do outro, né? Cada um, é isso que vale a pena. O respeito, o amor, ele entra nessa parte aí da gente respeitar como que o outro pensa e como que o outro acha que deve ser. A gente não está desrespeitando, eu estou desrespeitando a opinião de cada um. Só estou dizendo que não está dentro da lei de Deus a gente aceitar o aborto como uma prática. Quem é aquele Mas não é um aborto, não é um aborto simples, um aborto comum. Ele vem de um abuso, de uma violência, é diferente, né? É uma outra situação, cabe uma outra perspectiva, entendeu? É um outro olhar. Mas, né, cada um, né, é uma questão... Se a mãe tivesse abortado ele, nós não teríamos essas obras maravilhosas de Beethoven. Aí já é uma outra questão. Não, mas ele teve uma situação que a mãe ia abortar. E ela não quis e ele veio. E olha quantas obras, coisas Nós sabemos que o espírito era aquele, qual a oportunidade que Então, mas aí a mãe... é grande. Então, mas a mãe, ela teve o direito de escolher. Ela, não, eu vou ter. Até porque a lei de lá nem tinha essa lei também, né? Vamos dizer assim, né? Não vamos mais discutir sobre isso, assunto encerrado. E aí a lei da época era uma, né? A lei de hoje é outra. E a gente vai avançando até a gente conseguir, né? Até a gente conseguir, eu comecei tarde, até a gente conseguir chegar nessa justiça, né? De Deus, que está dentro das nossas mentes, das nossas consciências, né? Vamos terminar então, né? Nosso horário, são 8h15. Agradecer quem estava aqui caminhando junto, né? Online, Denise, Zé Carlos e outros, né? E vamos agradecer a Deus por essa noite, por esse momento de reflexão, entendendo que o amor, ele vai além do que a gente possa imaginar. Está muito mais distante ainda, né, do que a gente possa entender. Mas a gente está caminhando, a gente está, né, buscando de alguma forma esse amor. O amor que Jesus trouxe à Terra, o amor que a gente consegue, né, partilhar o outro, ainda com muitas deficiências morais, ainda com muitas faltas, né, muitas carências. E pedimos, Senhor Jesus, que esteja conosco, despertando nossas consciências, entendendo, né, que Deus entende, que cada um está num ponto no seu próprio progresso, entendendo que a própria humanidade, né, está nesse processo. Você vê que a gente aqui no Brasil, a gente tem nossas leis, no Oriente tem as delas, e assim vamos caminhando de acordo com a necessidade de cada um, com a sua marcha evolutiva. Obrigado, Senhor, abençoe a todos nós, que possamos agora, né, iniciar a segunda parte dessa reunião, que assim seja. Ju, me ajuda aqui. Concluir, né? Isso aí, concluir.